O pastor Pedro Cardoso pregou contra a maçonaria em 2017 nos Gideões Missionários, no Congresso Internacional de Missões. Mas ele sofreu represálias, por ele dizer que o reino de Cristo é maior do que os Illuminati, e é maior do que a nova ordem mundial, e que não adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a alma. É melhor ser pobre e ir para o céu do que ser rico e ir para o inferno. Após ele fazer isso, ele teve uma queda muito grande nas suas agendas e em 2018 ele foi barrado ao retornar nos Gideões e não pôde pregar e continuou perdendo agendas. Qual seria o envolvimento que os Gideões Missionários da Última Hora de Camboriú, Santa Catarina, teriam ou têm com a maçonaria? Olá, sou o pastor Frank Lima, esse é o seu canal Abrindo a Mente. Você é bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Se eu fosse um crentezinho de pé de banco e apenas um espectador de cultos, e se eu fosse otário e apenas seguindo pelo besteirol dos outros, um fanáticozinho religioso, eu não tratava desses assuntos. Acontece que eu mergulhei profundamente na igreja evangélica em 93. Tudo que era de livro e Bíblia eu devorava, lia a Bíblia muitas e muitas vezes. Cursei seminário, liderei igreja no Ceará, 8 anos como pastor mais novo, começando quando estava completando 21 anos. Mais de 10 anos fui pregador itinerante e também preguei nos Gideões Missionários, em 33 igrejas entre Camboriú e Balneário de Camboriú, e em alguns outros ministérios, e bati exatamente de frente com a maçonaria. O que a maçonaria fez por mim foram duas coisas quando eu estive em 2011 lá. Primeira coisa, o que eles ofereceram para nós, pregadores, e eu que era a bola da vez e fui retirado de campo, foi 100 mil reais, mas eu não peguei nada. E a segunda coisa foi mandar um grupo de homens armados me perseguir e eu tive de escapar escondido no apartamento de um amigo, que eu não vou citar o nome porque morava lá em Camboriú, mas ninguém sabia da casa dele, nem mesmo a filha dele tinha dormido no apartamento dele, onde eu cheguei a dormir. Então é isso aí. Foi o que aconteceu com o pastor Pedro Cardoso. Ele pregou nos Gideões em 2017 e estava com a agenda lotada. E ele imaginou, depois que eu pregar nos Gideões, a minha agenda vai ficar super lotada. Mas aconteceu o inverso, porque ele priorizou o reino de Deus. A mesma coisa que ele percebeu, que ele viu, eu também vi quando eu estive lá. E uma das coisas que um grupo de homens perguntarem a mim, pastor Frank Lima, foi sobre os símbolos que tinham ali, se eu conhecia de simbologia. E eu vi o símbolo do Baphomet, do Deus cara de bode, eu falei. Estava na traseira de um Peugeot. E eu falei aquilo, e falei de outros símbolos. Daí, da perseguição. Mas também é porque a minha pregação, eu fui agendado. Eu preguei no domingo e fui agendado numa terça-feira, numa reunião de obreiros, lá na sede de Camboriú, pelo pastor Reuel Bernardino, para pregar nas igrejas. Os pastores me convidarem. E então eu comecei a pregar nas igrejas. E o que eu dizia e repetia é que as mensagens que estavam sendo pregadas há muito, como o sonho de José, de Marco Feliciano, como Lodebar Nunca Mais, de Abílio Santana, como o dia da virada, dia da vitória, restauração, restituição, eram mensagens de autoajuda, eram mensagens de teologia da prosperidade. Era mais uma base maçônica do que a fé na salvação na vida eterna. E eu preguei contra a maçonaria. E eu lembro que eu estava, assim que eu cheguei em 2011, eu me apresentei ao pastor Cezino e eu disse para ele, em 2008, eu estava na rua Conde de Sarzedas, em São Paulo, quando uma senhora de idade, com vestido florido, um vestido preto com flores, chapéu,
na cabeça e uma bengala na mão, uma figura, né? Magrinha. Ela falou, ei, pregador de Camboriú. E eu olhei, ela disse, você mesmo, você vai hoje almoçar comigo na minha loja. Eu sou a mãe da Sofia Cardoso e sou sócia fundadora dos Gideões Missionários. E você é um pregador de lá. E hoje eu vou falar de você para o pastor Cezino. E aí eu falei para ele, então eu só vim agora em 2011. E ele orou comigo, pegou na minha mão, e eu fui apresentado, e eu tive a minha participação, a primeira palavra, e fui agendado no lugar do filho do zelador das dependências dos apartamentos, que é do Paraguai, fui agendado no lugar dele, que ia ser feita a agenda para ele, para estar pregando nas igrejas. E eu preguei contra a sociedade secreta, contra a maçonaria, contra os Illuminati e a nova ordem mundial. Aquele assunto do pioneiro Rubens, que foi o pioneiro aqui no Brasil. Eu falei contra aquelas coisas. E a reação dos líderes era dizendo que era verdade. Ninguém negou. Ninguém negou. Todos disseram que era verdade. Mas aí, depois que espalhou a pregação também, quando eu cheguei lá, eu não sei se era na Secretaria de Missão, eu sei que era um departamento que eu estava lá. O pastor Cezino foi passando junto com outros pastores e já sabia da notícia que eu estava pregando contra mensagens de prosperidade, que era a base ali dos Gideões, do Congresso dos Gideões. E muitos saíam de lá cobrando 20 mil, como Marco Feliciano, e conduzindo o lençol e tirando grandes ofertas, prometendo o que não acontece. E aí alguém disse, conhece esse pastor? O pastor Cezino, não, eu não sei quem é este moço, eu não sei quem é este moço, onde é que ele está hospedado? E ficou nervoso quando me viu. Não parecia aquele homem manso, abnegado, que eu acreditei que era um servo de Deus. Não, ele estava agora brabo, ele estava revoltado, porque certamente ele ouviu que eu estava pregando sobre o Cordeiro, eu estava pregando sobre o Espírito Santo, que não era o que estava operando naqueles pregadores. Eu não estava falando contra a obra de Deus e nem falo contra a obra verdadeira, eu não estava falando contra a verdade, mas contra um sistema nojento que corrompeu essa malha religiosa no Brasil e no mundo. Mas é isso aí. Eu quero que você veja esse vídeo, depoimento do pastor Carlos Cardoso, aliás, Pedro Cardoso. Pedro, agora eu estou confundindo, eu conheço muito, é Carlos mesmo, é Carlos Cardoso. E aí, diga a respeito disso o que você acha, que envolvimento deve ter. Na verdade, né, essa sociedade ela é poderosa, ela é pioneira, o envolvimento dela, nós já sabemos, você que viu outros vídeos do canal, você sabe, que ela fundou as igrejas batista, presbiteriana e metodista, por exemplo, no Brasil. Os maçons fundaram, não eram pastores, eram maçons de paletó e gravata. E qual é a diferença? Você vai saber a diferença. A diferença seria se usassem a escritura da forma que está escrito, mas não usam. Na hora que usar, vão fazer igual a mim. Vão abrir mão do púlpito, da tribuna, vão sair do meio eclesiástico de fazer cultos divinos, santuário terrestre e aparecer como figura sacerdotal. E vai agora acreditar em um Criador que não cabe nesses templos, que não depende de nada das nossas mãos e que simplesmente quer que amemos ao Criador e ao próximo, né? Eu acredito no Criador que tem para nós uma vida eterna e não apenas riquezas aqui na terra, uma vida de engano e uma perdição eterna. Então é isso aí, bora para esse vídeo, fala nos comentários o que você acha, se gostar dá um like, se quiser cooperar conosco, torne-se membro do canal. Veja as opções que tem de membros, o que vai ser privilégio para você. E é isso, até o próximo vídeo. Tamo juntos, grande abraço. E aí entra outra coisa. Assim, eu digo que a doutrina maçônica ela é pior do que a assembleiana. A doutrina? Existe uma doutrina? Existe um código de ética absurdo. Não é... É por isso que eles pegam pessoas que têm capacidade de obedecer regras e ordens. O que estaria dentro da doutrina maçônica? Casamento, divórcio. Não pode? Não pode. Ser divorciado? Divorciar depois de entrar na maçonaria. Ixi, tá mais rígido que muitas igrejas aí, então. Então, existem coisas dentro da maçonaria que ele é totalmente codificado debaixo de ética e código. E a obediência àquilo é extremamente... O senhor, como estudante do Apocalipse,
biblicista, faz previsões também dentro de uma base bíblica. O senhor acredita que haverá prestação de contas para pastores que são maçons? Eu não acredito na salvação de pastor maçom, primeiro. Se ele não negar a maçonaria, eu não acredito que ele é salvo. Eu já entro aqui. Não tem. Um crente maçom? Também. Não existe? Não. Na minha visão, como eu tenho um advogado aqui que me ligou do Rio de Janeiro 2 semanas atrás, ele era secretário da maçonaria no Rio de Janeiro. E aí que ele me falou também do monte de pastor assembleiano da maçonaria. Ele é da Assembleia de Deus. Então, assim, ele negou tudo. Ele abriu mão da maçonaria. Não tem. E ele era cotado para ser grão-mestre. Chegar no nível estadual no Rio de Janeiro. E ele abriu mão de tudo. Então, assim, ou você quebra o pacto. E você sabe que eu preguei nos Gideões em 2017. E eu preguei contra a maçonaria. Mas foi algo assim. Eu estava pregando esse negócio, né? Nova Ordem Mundial. Aí eu entrei, tem o trecho da mensagem que eu depois até te envio. Eu falo assim. O reino de Cristo é maior que os Illuminati. O reino de Cristo é maior que a Nova Ordem Mundial. E aí eu tremi. Eu falo assim, eu tremi porque eu temi mesmo. Eu vou te contar a experiência que eu tive. E aí eu soltei. O reino de Cristo é maior que a maçonaria. É melhor você ir pobre para o céu do que rico e queimar no fogo do inferno. Aí Deus me tomou. Ali foi algo de Deus mesmo. E eu comecei a gritar, quebra o pacto, quebra o pacto, quebra o pacto. E daí caiu aquele... Eu vi esse corte. Caiu aquele poder lá no pavilhão dos Gideões e tal. E assim, no outro ano, não é o que está agora, né? Não é o sistema que está lá agora. Né? O pastor Zilmar é um homem de muita oração. Mas, um homem simples, sim, mas de Deus, né? Mas como o sistema de entrar ali na agenda de Deus era outro, daí em 2018 eles já me brecaram, pela minha fala. E isso foi pregadores que vieram me falar, não tem como você entrar. Você não devia ter falado e tal. E me fechou muita porta. Só para você ter ideia como isso é espiritual, Fábio. Eu saí do pavilhão, eu terminei a mensagem, já era noite. E aí tinha lá o negócio de DVD, de gravação de DVD e tal. Quando eu entrei, 2 irmãs vieram marchando e falando em língua. E elas falaram, né, que naquela hora que eu estava falando quebra o papo, elas ouviam barulho de espada. Meu Deus. De guerra. E a minha esposa demorou 1 semana para dormir. A sensação dela que ela teve era que os demônios iam entrar e iam me levar embora. De um temor e um medo do que aconteceu ali no mundo espiritual. Misericórdia, arrepia isso aí. Porque foi muito forte. Muito forte. E entra aquela questão de pregar. Pregou no Gideões, abre porta. Eu tive muita porta fechada no Brasil por causa da sua fala. Da fala da maçonaria. Ô pastor, mas outra coisa dentro disso aí que o senhor comentou, teve uma época que os pregadores, os pastores, eles pregavam incisivamente contra a maçonaria. E hoje já não existe. Como Seria uma forma que cessearam a voz desses profetas? Ou nos conformamos com isso? Em saber que a maçonaria está dentro da igreja e não estamos mais nem aí? Ou... Imagine você ter um maçom hoje, né, numa igreja, e o dízimo dele vai ser o maior dízimo da igreja. Então, já... acaba aí. Infelizmente, a visão hoje é dinheiro, né? Então, se eu pregar contra, eu vou perder isso. Essa é a ideia. Qual seria a sua mensagem para um pastor que fez pacto na maçonaria, tá doido para sair e agora não consegue sair mais? Não tenha medo, né? Cristo é maior do que a maçonaria. Não tenha medo de se desconectar totalmente da maçonaria. E sem se desconectar não há salvação. Agora, por que muitos não conseguem? Por causa que se sair, dependendo do ramo que trabalha, fica pobre no outro dia. Ele quebra. Mas é melhor ficar pobre e ser salvo do que rico e ir para o inferno, né? Ir para o inferno. E sabendo que está indo consciente. É esse que é o problema. A questão no inferno, ela é a consciência. Eu digo assim, quando você pega lá Rico e Lázaro, o que o rico disse? Ele estava totalmente consciente no inferno. Só que... Ele queria uma gota de água para tocar na língua, né? Só que aí esse texto é Lucas 16, 24, Fábio. Na minha visão, é o mais forte do Rico e Lázaro.
E não é simbólico, né? Não é uma não parábola, não né? É uma parábola. No texto original não existe parábola para reclamar. Jesus estava falando de algo real, que era o mundo dos mortos. Olha para onde a gente está indo, depois nós voltamos para o Trump. Sim. Que era aqui, ó. Aqui nós temos o Hades, o abismo e o seio de Abraão. Aqui, esse seio de Abraão aqui, Efésios 4:8. Ele subiu, mas ele desceu. E ele levou cativo o cativeiro. Jesus remove, né, esse lugar e coloca debaixo do trono e ficou só o Hades e o abismo. Só que 16:24 lá de Lucas, o mundo ali era esse. Paraíso, Hades e abismo. Lázaro, ele ergueu os olhos e ele disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E mande que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e venha me refrescar a língua. Esse texto, na minha visão, é a pergunta que você tem que fazer para o texto. Por que o rico não pediu para sair do inferno? Boa. Verdade. Porque ao invés de pedir, me tira daqui, pediu para o pobre do Lázaro molhar o dedo e tocar na língua dele. Porque quem está no inferno sabe porque está lá e sabe que nunca vai sair de lá. Consciência. Ele está lá sabendo das oportunidades que Deus deu. E ele não quis se arrepender. E sabe que agora não adianta Não arrependimento. Ele está consciente que a eternidade dele é longe de Deus. Então, a hora do arrependimento é agora, né, pastor? Enquanto está vivo. E aí entra, por que hoje não é a questão de pregar contra a Kryptonita, é contra a maçonaria, que eu estou lendo o livro Kryptonita, que está ligado exatamente sobre isso. É do Pozella? Não, é John alguma coisa. John Bevere? John Bevere tem o Kryptonita e o Lamartine também tem. Isso. Aí, o que acontece? Não é só a questão de pregar contra a maçonaria. Por que não se prega mais contra o pecado? A mensagem sobre santidade está escassa nos púlpitos. Não existe né? mais. Então, assim, a igreja está humanista. E é por isso que os pastores estão... Porque o que os pastores estão querendo é poder. Qual é a maior glória de um pastor hoje? Não é 100 almas foram batizadas, vidas transformadas. É o templo que ele construiu, é o status que ele tem, é o poder. Então, a minha igreja, né? Eu construí, eu fiz. Então, assim, e entra nessa questão. Por que pastores estão correndo para a maçonaria? Por status e poder. A maçonaria vai dar facilidade para construir grandes templos, influência. E aí, quando você vai em Jerusalém, por exemplo, o que mais você vai ver dentro de Jerusalém? Maçonaria. Quando você vai nos Estados Unidos, o que mais você vê? Maçonaria. Quem colocou Trump no poder são os judeus sionistas, que estão ligados às sociedades secretas E tem o braço da maçonaria. maçonaria. E no Brasil? O que tem no Brasil? O que manda aqui no Brasil? Qual é o poder ocultista que mais manda no Brasil hoje? Então, a gente tem... Mas aí, dentro dessa sua pergunta, entra o que... a gente tem várias coisas no Brasil, né? Nós temos as religiões afro, né? Que eu digo que demônios, né? Eles escravizam as pessoas nessas seitas. Mas nós temos também satanismo no Brasil, que não é a questão da macumba, que entra dentro dessa questão de sociedades secretas, né? Então, existe no Brasil.